Nós vamos hoje, então, dar início a essa estreia querida aqui dos Barbudos. E o tema é muito interessante aqui no âmbito do direito do trabalho. Trata-se de acúmulo de função. Mas antes, eu preciso apresentar esse meu querido parceiro, né, de jornada aqui, o doutor Gabriel Lopes Coutinho Filho, juiz do trabalho, né, em São Paulo. Agora, como juiz auxiliar na vice-presidência do TRT, também está virando jurisprudência, porque assumiu a convocação no tribunal, né, no segunda instância, então está produzindo acórdão. A gente fala que juiz de primeiro grau não é nada quase, mas o de segundo já vira jurisprudência. Então esse é o caso do nosso querido Gabriel Lopes. Ele é mestre, estrito sensu, em Direito do Estado pelo Mackenzie, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, juiz do Trabalho de São Paulo, substituindo na 7ª turma, auxiliar na vice-presidência, como eu falei, é professor do Mackenzie de São Paulo e do CEASP, Centro de Estudos Avançados de São Paulo. Foi presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de São Paulo, né? E fez o seu doutorado com o tema da nossa live hoje, acúmulo de função. Então vamos conversar com um expert em elevadíssimo grau, um doutor na matéria. Nossa senhora, bem-vindo, Gabriel. Desse jeito fica aumentada a minha responsabilidade. Mas antes eu posso devolver o cumprimento apresentando você também? Opa, por favor. Então, o meu queridíssimo colega juiz Lúcio Munhoz, José Lúcio Munhoz, foi procurador-geral do seu município, né? Antes de ser juiz. Trabalhou por quase 25 anos como juiz do trabalho. É bastante tempo, hein, Lúcio? Caramba. Em São Paulo e depois, para morrer de inveja, em Santa Catarina. Bom, eu entrei com 5 anos, né? Com 25, eu estou com 30, então tá bom. Beleza, né? Foi presidente da nossa Associação de Magistrados aqui de São Paulo, né? Foi também vice-presidente da AMB, né? Uma importante posição nessa atividade associativa. E tem uma coisa interessante, né, Lúcio? Me confirma. Você fez dois encontros internacionais, um no Canadá e um no Reino Unido, né? Sim, foi os dois maiores eventos da magistratura nacional e internacional. Sim. Eu me lembro que saiu nos jornais que foram os dois maiores eventos já produzidos. Sim. Isso é uma nota digna, né, de muito louvor, né? Depois você também foi conselheiro do CNJ, né? Ficou lá um biênio, diretor da Escola Judicial do TRT de Santa Catarina, é mestre, né, em Direito... Junto com a querida Mari Heleda. A Mari Heleda, verdade. E é mestre por Lisboa, né? Você também só frequenta lugar ruim, né? Santa Catarina, Lisboa, né? Eita, nós, né? Agora está como pós-graduando em arbitragem internacional aí na Universidade de Aberdeen, né? Fazendo PhD também na Universidade de Strathclyde, né? Ambas aqui na terra do whisky. Na terra do whisky. Na terra do whisky, né? Exatamente. Só toma whisky nacional. Né? Aqui só tem whisky nacional. Você é digno de várias notas de inveja desse pobre vizinho. Imagina, doutor Gabriel, imagina. Que nada. Você que é ótimo. E muito obrigado novamente pelo teu convite aqui. Você já é um palestrante, né, dileto, muito famoso, e também é um frequentador das lives, porque toda semana você faz alguma coisa e é uma coisa muito boa, sempre sai muito bem. Menos. Mas já nos apresentamos e vamos falar do nosso tema, acúmulo de função. Mas antes eu gostaria de dar uma pequena introdução no tema, que eu sempre gosto de chamar as pessoas a compreender o início daquele tema que a gente vai tratar, porque daí fica mais fácil a compreensão depois, na sequência, dos temas mais próprios daquele tema em si. Bom, é comum as pessoas, nos relacionamentos sociais, fazerem contratos, não é? Então, nós fazemos contrato todos os dias, de compra e venda, de promessas,
E contratos de trabalho, executamos contratos de transporte, né? Quando você entra num ônibus, pega um táxi, são contratos que são elaborados. E o que ninguém gosta é de que aquilo que você contratou seja alterado. Não é? Imagina, eu combinei aqui com o doutor Gabriel a live às 18 horas. E aí ele chega para mim e fala assim, eu mudei de ideia, eu quero agora às 19. Como assim mudou de ideia? Não é? Não dá, porque tem um ajuste de vontades que gera obrigações. E essas obrigações geram responsabilidades quando elas não são adimplidas a tempo. E isso se dá nos contratos. Se você compra um produto e começa a pagá-lo antecipadamente, mensalmente, mas o produto só vai lhe ser entregue ao final do ano. Então você comprou lá uma dúzia de sapatos, de tênis, e você começa a pagar. No final do ano, quando a outra parte foi te entregar o produto, você não vai querer que a outra parte altere o produto que vai ser entregue para você. Porque isso vai estar alterando o contrato. Mas, veja bem, a cor da caixa do sapato pode ser alterada. É uma pequena variação que não afeta o objeto próprio daquilo que foi pactuado. Então, algumas mudanças, algumas alterações no que foi pactuado, elas são lícitas, mas nem todas, a não ser que essa caixa tenha também uma importância significativa naquele contrato. Aí nem a caixa poderia ter sido alterada, não é? Mas, não o sendo, isso poderia ocorrer. E no contrato de trabalho é assim, você entra, faz um contrato de trabalho onde você vai prestar um serviço e você vai ser pago por aquele serviço. Então, você pactua um tipo de serviço. Só que o contrato de trabalho, ele não é, na prática, tão documentado pelas partes. Não é? Elas fazem os contratos, às vezes, na maioria das vezes, escrito, mas muitas vezes só assina a carteira, ou às vezes é de boca. Né? Mas o contrato de trabalho é um contrato tipo realidade. Ele vale de acordo com a realidade estabelecida entre as partes. Ou seja, como as partes começaram a executar aquelas regras que previamente estabeleceram. E uma das coisas importantes, ou do objeto mais importante do contrato de trabalho é o serviço. Não é? Então, você foi contratado para desempenhar um serviço. Não necessariamente o nome do cargo, mas o tipo de serviço que você foi contratado para cumprir. Perfeito. E, nesse campo, nós temos, normalmente, algumas situações que possuem certa variabilidade aí. Às vezes, o empregador te pede para mudar o tipo de função para a qual você foi contratado. Então, você foi contratado para pedreiro e agora você vai ser pintor, né? Então, há uma mudança no tipo de atividade. Ou eletricista, ou ferramenteiro, enfim. Há uma mudança, né? Há uma alteração da atividade. Né? Outras vezes, e pode ser para maior ou para pior. Né? Às vezes você muda a sua atividade para um cargo inferior e às vezes muda para um cargo superior. A sua atividade é alterada para ser gerente, chefe, coisa que você não era, coisa que você não fazia. Isso é alteração de função. Às vezes você tem também a mesma função desempenhada por outro empregado. E aí, quando você exerce a mesma função de outro, em tese, você tem que receber o mesmo valor, por um critério de justiça no ambiente de trabalho. Né? Numa equidade, dois, se submetendo às mesmas normas, devem ser remunerados igualmente. Tem algumas exceções? Tem. Se o outro é mais antigo no cargo, se a atividade é intelectual, é diferente, aí não é possível comparar esse tipo de atividade, enfim. Mas há uma situação, que é essa que a gente vai estudar aqui com o nosso grande doutor da matéria, é quando você é contratado para uma atividade e, além dessa atividade para a qual você foi contratado, o empregador começa a pedir para você outras atividades, superiores, às vezes, ou inferiores àquela pelas quais você foi contratado. E quando eu falo superior ou inferior,
é meramente numa escala hierárquica dentro da atividade empresarial, não diz respeito à honorabilidade do cargo ou da função, não é? Porque mesmo uma função hierarquicamente inferior, ela é tão nobre quanto qualquer outra. Tem o mesmo respeito, a mesma dignidade do trabalhador, tem que ser sempre observado. Não é? Faço só essa ressalva aqui para que a gente não seja mal interpretado. Então, doutor Gabriel, me explica aí, como que você qualifica esse acúmulo de função? Só uma coisa, você já quase deu a palestra toda, né? Esse é só para começar. Tem, tem chão aqui pela verdade, frente. Né? Mas você falou coisas importantíssimas, né? Que são realmente mais complicadas. A questão do acréscimo de funções, do acúmulo de funções, ele efetivamente é um dilema. Ele é um dilema. Né? Porque quando nós olhamos em todo o nosso sistema jurídico, o único contrato que admite algumas modificações, sem inclusive estar diretamente ligado ao objeto inicial da contratação, é o contrato de trabalho. Uhum. Todos os demais contratos, geralmente o objeto, são muito bem delineados, são bem entornados. No caso do contrato de trabalho, a regra, infelizmente, não é essa. Alguns doutrinadores dizem que isso diz respeito à importância do contrato de trabalho dentro do nosso sistema e, efetivamente, para que não haja um engessamento da prestação de trabalho do empregado. Talvez seja por isso que o nosso artigo 456, parágrafo único da CLT, vai colocar uma trave para isso, não é? Um pequeno obstáculo, um gatilho aí que não permite. Então Gabriel, eu acho que me permite aqui uma intervençãozinha, talvez, até para que quem esteja nos assistindo compreenda. Porque você disse que todos os contratos, normalmente, eles são previamente muito bem estabelecidos quanto ao seu objeto. E o contrato de trabalho, não tanto. Tem, mas não tanto, como nós vamos desenvolver aqui ao longo dessa live nossa. Mas tem um artigo, um dispositivo na CLT, que é o 468, que diz o seguinte, que nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das condições por mútuo consentimento. Então, eu fixei um contrato e essa alteração só se as duas partes concordarem. E ainda assim, desde que não resulte, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, ao mesmo tempo que temos aí esse dispositivo que você vai mencionar melhorzinho aí, já na sequência, que é a possibilidade de se admitir algumas funções, como você vai explicar, nós temos também esse outro, que diz que, qualquer alteração, mútuo consentimento, e desde que não traga prejuízos. Esse é um dos princípios também do direito do trabalho, né, do contrato de trabalho. Você tem toda a razão. Desculpa a interrupção. Pelo contrário. Muito pertinente a sua explicação e a sua interrupção, especialmente porque dá chance de explicar o seguinte. Num contrato de trabalho eu tenho cláusulas objetivas, tenho cláusulas que são específicas e são efetivamente bem claras, tal como qual é o salário, aonde vai trabalhar, não é? Eventualmente o horário de trabalho, como começa, quando termina. Mas nós, de novo, caímos na cláusula do conteúdo da prestação. E o conteúdo da prestação, ele tem uma leitura que ela é mais aberta. Ela não vai admitir esse fechamento objetivo de aspectos do contrato que realmente não podem ser, em tese, alterados. Não posso mexer no salário, não posso mexer, em tese, também no próprio horário de trabalho, não posso mexer no local da prestação de trabalho, exceto em algumas circunstâncias que admite-se essa alteração. Agora, o conteúdo daquilo que eu faço, eu tenho uma norma específica que vai me ditar como é o tratamento geral desse contrato. Não é? E aí eu peço licença de novo de sair do seu 468, que foi tão bem colocado. Eu acho que tento tentado explicar, não é? A ideia de que
as questões bem objetivas do contrato realmente não podem ser alteradas, salário, local de trabalho, horário, assim por diante, salvo exceções e mediante alguns requisitos, mas não estamos falando do conteúdo da prestação. O que é que você faz quando é contratado como empregado? Esse é o nosso dilema quando falamos em acúmulo de função e como vai ser feito o tratamento disso para efeito de uma contraprestação mais adequada, mais correta, mais justa até, justa do ponto de vista intrínseco, para aquele que faz esse desempenho. Por isso que o nosso 456 parágrafo único vai dizer assim: a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á, presume-se, portanto, que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço que seja compatível com as suas condições pessoais. E condições pessoais aqui, Lúcio, não diz respeito somente à condição física, mas também diz respeito às suas condições gerais, psicológicas, espirituais e também profissionais. E qualificativas, claro. Todas elas qualificando da melhor maneira a sua prestação. Né? Então, essa questão ela é interessante porque ela vai remeter a questões que orbitam essa dúvida. Né? A primeira está ligada à distinção entre função e cargo. Não é? Quando a gente vê essas duas figuras, muita gente acha que elas são idênticas, e não são. O cargo é o método rótulo, o rótulo daquilo que eu faço. Eventualmente, tal como nos remédios, motorista, um bom rótulo, advogado, enfim. Um bom rótulo deve, né, digamos assim, refletir o conteúdo do que é o remédio. Né? Agora, o que nós temos é que muitas vezes o rótulo não significa nada em relação ao conteúdo. E mesmo que diga respeito, o elenco de tarefas, o feixe de tarefas que pode envolver uma atividade, uma função, ela nem sempre ela é indicada, dedicada. Como o nosso contrato de trabalho, sabemos que no Brasil 50% da mão de obra, pelo menos dizem as estatísticas, sequer tem uma carteira assinada. E dos demais 50% que tem um contrato, uma minoria tem um contrato redigido, escrito. E principalmente, menos ainda, tem contratos com descrição de função. O que o americano chama de job description. Isso que em certas culturas é muito mais razoável, até porque pode haver contratos coletivos de trabalho que assim determinam. Na nossa tradição trabalhista, o contrato com descrição de atividades, de tarefas que serão feitas, ele é uma minoria. E é por aí que acaba entrando... uma exceção. E por aí acaba entrando a possibilidade do empregador pedir, exigir, contraprestações acumuladas, que ainda estão no manto da ideia de que tudo está dentro das posses ou das forças do empregado. É um problema sério. Então, vamos reler novamente aqui esse dispositivo do parágrafo único do artigo 456, para que a gente possa entendê-lo adequadamente. Então, a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, e aqui estamos falando das funções, né? Então, não havendo prova ou inexistindo uma cláusula expressa, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Então, na maioria dos contratos, como você disse, nós não temos uma cláusula expressa especificando as funções, né? Ou o tipo de serviço a ser desempenhado, mas tem apenas o cargo, ou nem tem, quando não há nem contrato escrito. Não é? Então, nessas ocasiões, se admite que o empregado assumiu o compromisso de exercer qualquer atividade ali compatível com a sua condição pessoal. Pessoal, perfeito. Havendo a descrição do cargo, como ficamos? Excelente pergunta. Se eu tiver um contrato escrito com as descrições, aí sim o juiz pode avaliar o que
que o empregado faz, o que é que ele está fazendo além das suas funções, e aí sim ele tem condição de eventualmente arbitrar algum tipo de acréscimo salarial para fazer a compensação sinagmática do contrato. Se há efetivamente um acréscimo de trabalho, de contraprestação, que não foi indicado na negociação inicial, haveria sim chance de receber um acréscimo salarial. Então, mas nesse caso, olha só. Imaginemos que haja a descrição, mas a variação fática daquela descrição é pequena, mas houve uma variação fática. Então nós estaríamos dentro de um campo subjetivo do juiz na hora de avaliar isso, se aquela pequena variação afeta ou não a condição daquele contrato originalmente estabelecido? É verdade. A doutrina vai dizer, vai explicar para nós, e a jurisprudência vai confirmar, que talvez o juiz vá olhar a essência desse trabalho. Se as atividades que são acrescidas, elas são pertinentes ou não ao conjunto, ao repertório de tarefas que o empregador espera daquela função. Então, na hipótese de um contrato normal, sendo que todas as funções ou todas as tarefas estão dentro do esperado, não é? E esse esperado, ele é subjetivo, né? O juiz analisa isso no caso a caso, no caso concreto. Fiquei 25 anos fazendo isso, analisando esse quase todo dia. Você tá... E ainda continua, né? Como árbitro, com certeza você vai analisar. E aliás, fazendo aqui puxando um pouquinho para essa sua nova qualificação, a qualificação do árbitro, né, ela é justamente isso, de poder dar uma resposta assim, mais quantitativa, onde às vezes não há uma razão para tanto, né? Você vai ter que sopesar todas as variáveis desses casos, né? Mas você tem razão. A resposta que o juiz escolhe, a prova que o juiz escolhe, ela é qualitativa. E ele arbitra essa diferença. De modo geral, os juízes, quando ocorre essa situação, utilizam a lei, uma lei peraí. para... Antes de a gente seguir, eu ainda estou nesse bendito parágrafo único aqui com uma outra situação. Nós já vimos, então, segundo a sua exposição, que quando não tem a descrição, o trabalhador se obrigou a tudo aquilo que fosse dentro da sua condição pessoal. Isso. Aí também vai ter uma carga subjetiva do juiz para entender o que está dentro dessa sua condição pessoal. Sim. Quando estamos em ambientes díspares, é fácil você estabelecer. O cara é contratado para médico e é colocado para distribuir panfleto no final de semana para o hospital. Tá? Estamos em atividades, acúmulo de função, não é? Ou ele é médico e passou a exercer o cargo de diretor. Não é? Tem um acúmulo de função, não é? Claro. Agora, nas atividades mais próximas, aí já começa a complicar, para você saber se aquilo está ou não dentro da condição pessoal daquela atividade, daquela profissão. Bom, aí nós vimos que mesmo quando tem a descrição, se fugir um pouco, se fugir muito, a gente claramente vai saber que houve um acúmulo de função. Mas se fugir pouco, também vai cair na mesma premissa do juiz. Interpretar se aquela situação fugiu é um excesso justificável ou não dentro da relação contratual. Você tem razão. Agora, eu me pergunto uma coisa. Imagine que a empresa coloque na descrição exatamente tudo. Por exemplo, te contrata para advogado e coloca na descrição do cargo fazer petição de todas as áreas do direito, estabelecer recursos, memoriais, tudo, pegar o carro, dirigir até o fórum, recolher guias, recolher custas, e despachar, e comprar livro, e fazer compra de material de escritório, limpar a mesa, limpar a sala onde ele trabalha. E se colocar todas essas descrições possíveis dentro, estaria então a empresa autorizada a exigir toda essa gama de serviços do profissional contratado? Nossa, esse cara é um factotum, né? Ele faz tudo.
Parece o Barbeiro de Sevilha. Sim. Mas olha, você gostou da referência. Levar o cliente para casa, o Paulo Basílio está falando aqui. Levar o cliente para casa. E jantar com o cliente, almoçar. Justamente. Então, como é que a doutrina e a jurisprudência vão se guiando, né? Se as atividades que são tomadas como de acréscimo, elas são pertinentes à própria atividade, o juiz não vai entender, né? Tende a não entender que isso é um acréscimo de função. A questão do dilema que eu coloquei lá no nosso início da conversa é justamente porque no mundo moderno, na sociedade de conhecimento, a multifuncionalidade dos empregados é quase que também uma determinação de competência a ser entregue. Dificilmente, aliás, a menos que a qualificação do empregado seja muito específica, tal como um médico, um pesquisador, né? Mas se for para as atividades mais corriqueiras, normais, mesmo qualificadas, se o empregador demanda uma atividade além da competência, a regra geral não será aquela do 456, parágrafo único. Nós vamos entrar numa outra regra geral, que é a do risco do negócio. Se o empregador utiliza um empregado para fazer uma função e pede coisas além do que ele está fazendo, né, além do que ele pode fazer, com certeza a entrega dessa competência não será completa. Se não for completa, o empregador não pode debitar ao empregado a falha da prestação do serviço a ponto de poder dispensá-lo por justa causa. Então, essa norma, né, que nós estamos comentando, ela talvez tenha esse condão de fazer com que haja um equilíbrio entre aquilo que o empregador pode efetivamente pedir e aquilo que ele não vai pedir porque não teria interesse. A lógica do empregador é obter lucro a partir do bom trabalho que o empregado presta e não teria nenhum sentido fazer com que ele trabalhasse de forma adequada, fizesse um trabalho que trouxesse prejuízo, não é? Em nome de um acúmulo de função que não teria sentido. Então, o que nós, sem querer reinventar a lei da gravidade, porque isso acaba não, né? Ou revogá-la, mas a ideia é que o empregado... Cabe um parênteses aí? O nosso amigo Caparelli disse que na Câmara Municipal de São Roque tentaram revogar a lei da gravidade. Um vereador chegou a apresentar um projeto. Ainda bem que não foi aprovado. Não. Mas você já pensou em praça pública? Vamos pegar aqui alguns voluntários para saber se a lei está funcionando. Né? Seria excelente. Caparelli sempre presente nas nossas conversas. Muito bom. Um abraço para ele. Né? Mas a ideia, Lúcio, né, é que não fazendo com que haja uma interpretação que leve a uma impossibilidade jurídica e nem meramente lógica, né? Qualquer interpretação que leve ao absurdo não é uma interpretação válida, é uma das primeiras leis da hermenêutica. A gente pode entender que o nosso grosso do exame é justamente quando o empregado entende que há um acréscimo no valor da sua prestação e ele não é remunerado por isso. Uhum. A própria lei, de novo, lei e jurisprudência, além da doutrina, vai explicando que para que haja esse reconhecimento de prestação adicional, é necessário, o primeiro caso é justamente ter uma descrição no contrato que seja submetida ao juiz, dizendo, eu faço mais do que para aquilo que foi contratado e resolvo. A norma diz a falta de prova. E o que a gente também verifica no correr dos dias, né, na regra geral, é que as pessoas, quando são contratadas, elas estabelecem a sua negociação sozinhos. Não tem um colega do lado, né? Até porque, para que haja uma certa privacidade do salário, do horário, né, de qualquer tipo de situação que possa ser concedida para esse empregado, por parte do empregador, e que eles queiram manter um certo sigilo necessário e de direito. Né? Então, em primeiro lugar, é difícil você ter um colega na qual ele esteja acompanhando aquele momento da contratação. Então, a primeira parte, ter prova, não dá. Cláusula contratual seria absolutamente importante, razoável, necessário, mas isso também é uma exceção à regra. E depois nós vamos para as hipóteses legais. Primeiro, se a sua profissão for regulamentada,
você não pode acrescer outras atividades que não sejam afins dessa profissão. Então o médico não poderá fazer o trabalho de panfletagem. De panfletagem. Tá? Ou diretor administrativo. Agora você sabe que, olha, eu vou te contar um caso interessante. Eu tive um cidadão que era mais ou menos isso, um médico que nas horas vagas fazia lá pequenos curativos, né? E ele pedia um acréscimo de função. E a defesa da reclamada, independente de se é ou não procedente, diz assim: como é que ele pode querer acréscimo de salário se fazia uma função menos nobre? Portanto, na verdade, ele teria que ter um decréscimo de salário. Sensacional. É lógico que não foi aceita a linha de defesa, mas do ponto de vista lógico, né, faz todo sentido. Se você faz uma profissão. Por isso, se o médico vai fazer panfletagem, né, naquele dia que foi panfletado, ele não trabalhou como médico. Portanto, a sua globalidade salarial estaria prejudicada. Mas então, vimos lá a questão da testemunha, né, uma prova do contrato, a questão da indicação de cláusula com o job description. Nós temos a função regulamentada, a profissão regulamentada. Nós temos também, Lúcio, uma coisa muito importante, que é, eventualmente, um instrumento coletivo que assim indique. Temos como exemplo o Sindicato de Edifícios de São Paulo, né? Ele tem lá uma cláusula: se você for porteiro e zelador, você tem um aumento, você tem um acréscimo nessas duas. Então, as convenções, e aqui me permita um comentário, os sindicatos eventualmente poderiam melhorar mais essa posição de negociar, não é? Que questões ligadas aos seus empregados prestariam um grande serviço para a comunidade. Porque, por exemplo, um dos casos que o TST não admite na sua jurisprudência é o cobrador fazer o serviço, o motorista fazer o serviço de cobrador. Eles entendem que está dentro de algo compatível com a atividade desse profissional. Eu, particularmente, não vejo tanto assim. Mas, claro, se tivéssemos aí o sindicato estabelecendo tranquilamente essa situação, eu acho que ajudaria bastante. E o Paulo aqui está trazendo um tema que eu acho que você já ia falar quando eu te interrompi, que é a lei do radialista. Aí, radialista, isso. Uma previsão de acúmulo de função. 6.615, bem conhecida, né? Bem conhecida. Mas a lei do radialista, quando é aplicada ao radialista, está perfeito, né? Se não for um caso de radialista, alguns colegas, juízes, utilizam essa lei como uma analogia para determinar um valor. Né? Então, peraí, vamos explicar o que diz essa lei antes de a gente falar que ela aplica ou não para outras situações, para que os colegas possam entender direitinho o que a gente está falando. A lei do radialista, ela estabelece, ela é uma lei bem comum, cúmulo de função. Quem tiver chance, tiver curiosidade, vai olhar, ela é muito interessante, porque, inclusive, ela era feita, Lúcio, para uma época em que a grade de profissões dentro de uma estação de rádio ou de televisão era muito complexa. Né? Hoje em dia, com o software, você monta uma rádio na sua casa. Né? Então, todas aquelas funções que estavam lá não existem mais. E, se houver acúmulo, a lei prevê de 10% a 40% de acréscimo salarial, honrando esse acúmulo. Mas realmente era uma lei feita para o seu tempo. Né? Hoje ela estaria totalmente... Mas ainda tem bastante jurisprudência atual do TST prevendo o pagamento de acúmulo de função para radialista, dentro dos princípios dessa lei. E não só jornalistas e outras atividades afins ali, bastante similares. Sim. E tem um aspecto importante nas decisões do TST quanto a esse tema, que é lógico que você não é mais do que ninguém domina como doutor da matéria, mas o TST diz o seguinte, que se um radialista acumular mais de uma daquelas funções, ele ainda vai receber duplamente esse adicional. Porque, diz o TST, se um radialista ele acumula 3 outras funções e outro radialista acumula uma outra função, o que acumula 3 estaria mais penosamente encarregado das atividades dentro da rádio do que o outro que acumulou uma só. E se o outro que acumulou uma só vai ganhar um acúmulo de função, então esse outro que acumulou 3 diferentes funções iria acumular
iria receber 3 acúmulos de função. O que o TST faz é aproveitar uma lei muito articulada. Uhum. Essa lei justamente estabelece diversas gradações, diversas funções. E aí, por uma questão lógica, esse cálculo matemático que você bem apresentou. Uma função, 2 funções, quanto mais funções tiverem sido acrescentadas, haverá também o acréscimo de trabalho. Lembrando que a lei ela não foi feita gratuitamente. Ela vai entender que cada função acrescida representa uma responsabilidade bastante importante dentro dessa instituição. Quando eu comento que talvez o mundo moderno já tenha dado softwares que podem resolver algumas questões, isso é para as rádios mais modernas. Não podemos lembrar que o Brasil é um país continental, o rádio ainda é um meio, né, de integração nacional bastante relevante, e eu não tenho dúvida que em vários locais do Brasil, a estação de rádio local ainda utiliza essa mão de obra de diversas formas. Mas o que eu acho importante... como ela é aplicada por analogia, e aí você pode desenvolver na sequência, nós poderíamos ter essa mesma ideia. Ou seja, se um trabalhador, de repente, acumular 2 ou 3 funções, ele deveria receber um acúmulo de função maior do que aquele que eventualmente só acumulasse uma. É verdade. O nosso problema é hermenêutico, né? Como fazer analogia de tarifações. A analogia para tarifações, ela acaba sendo um grande problema. Porque, aliás, são 2 questões a serem equacionadas. Primeiro é a analogia da tarifação. E o segundo é a própria disposição da lei, que diz que se não há uma previsão legal, se não há uma previsão contratual, né, ou prova, eu vou cair naquela regra geral de que a pessoa se dispôs a fazer tudo que está dentro das suas condições pessoais. A bem da verdade, Lúcio, se você me permite aí, o ideal seria uma alteração legislativa. E uma alteração legislativa que seria muito simples e poderosa. Podemos reler de novo o artigo 456, né, parafônico, né, que a gente estava lendo? Olha lá. Diz assim: a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa, entender-se-á que o empregado se obrigou. Certo? Vamos colocar um não aí? A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa, entender-se-á que o empregado não se obrigou. Ou seja, você, com um não, você passaria para o empregador a obrigação de fazer a prova de que aquele elenco de funções estava no contrato inicial. Então vamos entrar no tema ônus de prova? Você quer desenvolver mais Você tem tempo? Você tem tempo? Se a gente acabar a live e tiver interesse, a gente pode retomar ela logo na sequência. Vai ser um prazer. Prazer. Hoje não vai dar porque eu tenho aula ainda. Então meio complicadinho. Mas, aliás, você já fez um elenco aí de temas muito bons que eu adorei, né? Pelo menos para discussão. Sim. Mas podemos aproveitar um pouquinho o nosso tempo para poder... Porque há uma questão importante, né? Às vezes as lives, elas acabam discutindo questões políticas, né? Questões ligadas a um âmbito de atividade que nós nem sempre temos condição de poder colaborar, tal como eu acabei de falar. Quem sabe se o legislador coloca o não no 456. É algo que a gente pode discutir, mas o não ainda não existe, né? O não nós já temos, isso não está na lei. Sim. Mas existem algumas questões interessantes, não é? Eu queria, por exemplo, colocar para você o artigo 611 da própria legislação atual, reformada, que dá a possibilidade do sindicato propor o quadro, não o quadro de carreira, né, mas o quadro de salários e funções. E a ideia desse quadro para o sindicato e para a empresa que assim concordar, naturalmente vai modelar um conjunto de atividades, um conjunto de funções, dar nome, eventualmente, a esse grupo de funções como um cargo, não é? E vai estabelecer um salário para ele. Então, de novo, os sindicatos poderiam realmente prestar um serviço importante nesse sentido.
E até mesmo uma própria ação declaratória dentro do Poder Judiciário para que estabelecesse aí, declarasse as funções daquelas atividades dentro de uma empresa, desde que isso fosse possível, né, dentro das circunstâncias. É verdade. Mas eu queria também, se você me consentir, a ideia de que a terceirização pode trazer aí alguma reflexão sobre isso. Vamos lá. Eu gostei desse porque nós tínhamos conversado sobre isso, e esse foi muito curioso. que vem até aí. Exatamente, foi isso. Eu adorei. Me pegou no contrapé aqui. Esse também do triplo acúmulo, você também me pegou de surpresa. Vamos lá. Está lá no artigo 5A da Lei 6.019, que regulamentou a terceirização, e que é uma lei muito mal utilizada, muito mal explorada. Nós ainda verificamos que os advogados têm uma certa dificuldade de poder manejá-la. Nós verificamos que tem contratos de trabalho que nascem depois que a lei está já editada, em vigor, e as partes ainda continuam a fazer remissão ao artigo 300, à súmula 311 do TST, não é? Que ainda guarda inteligência. Mas se você puder fazer um suporte legal de pedido na lei, ela terá muito mais vantagem ainda do que a noção jurisprudencial, né? Especialmente porque a nossa tradição jurídica ela é muito positivista ainda, né? O pessoal diz assim, está na lei? Se não está na lei, é isso, né? Você sabe que isso pode até gerar, talvez, uma possibilidade de você virar juiz da Suprema Corte Americana, né? Porque me parece que está na moda, né? Alguma coisa assim. Né? Desculpem, né? Nada... O que diz a Lei 6.019 agora, né? Diz assim, contratante é pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviço, a terceirizada, de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal, né? Depois do parágrafo 1º, é vedada à contratante, ou seja, a tomadora do serviço, a utilização de trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram o objeto do contrato com a empresa prestadora de serviço. Ou seja, qual é a regra geral, não é, da tradição? Um empregado terceirizado é posto para trabalhar numa empresa tomadora e nele o empregador aplicará o parágrafo único 456. Tudo que eu mandar você faz. Agora, se eu tiver a reflexão do artigo 5º-A para o 1º, não é, da lei de terceirização, é possível requerer, né, ao empregador dizer, eu quero qual é a atividade a qual ele foi contratado. E o empregador, na tradição, ele só apresentará o quê? O cargo e não a função. É uma boa, é um ótimo argumento, sim. É um ótimo argumento. Sem dúvida nenhuma. Só vindo de um doutor da matéria. Não, nem tanto, amado Lúcio. Mas é algo interessante, importante. E tanto é que o próprio 5B da lei diz, do contrato de prestação de serviço constará, não é? Aí já pela lei 13.429, qualificação das partes, a especificação do serviço a ser feito. Portanto, a noção de terceirização traz embutido aí, não é, alguma reflexão para que as pessoas tenham os limites, os limites dela, justo. Há uma garantia mínima aí para o trabalhador, né? E não vou poder utilizar, não é, o rótulo da atividade como sinônimo do conteúdo. Porque os juízes e os tribunais regionais superiores conhecem bem essa distinção e poderão demandar por uma melhor especificação do que a pessoa faz. Não é? Aliás, eu até costumo dizer, já que você comentou um pouquinho sobre o ônus da prova, na medida em que não tem essa especificação no contrato, o empregador fica na mão do empregado, enquanto reclamante. Sim.
Pode ser? Eu imagino que sim, porque senão é a empresa que vai ter que fazer a demonstração quando não há nenhum elemento. Porque é dela a obrigação de registrar, de ter o contrato. E se ela não o faz, ela atrai para si o ônus da prova de que contratou o trabalhador dentro daquelas atividades. Olha que importante, né? Olha que importante. Se você imaginar, do universo de empresas terceirizadas, prestadoras e terceirizadas, é o mínimo, não é a maioria, que faz um contrato de boa qualidade. Sim. Não é. E isso abre flanco para uma advocacia mais ativa, mais estudiosa, que possa imaginar como é que isso funciona e demandar pelos documentos do contrato. Claro. E estabelecer estratégia para o processo, né? Porque muitas vezes a gente vê advogados bons, qualificados, mas que não estabelecem estratégia para o processo. E aí acaba se perdendo. E aí, embora tenha o direito ou tenha fundamentos para pleitear o interesse do seu cliente, acaba dando aquela derrapada e o juiz, pimba, né? Não vai fazer o trabalho para o advogado, né? Sem dúvida. E se você me permitir também uma sugestão para um próximo encontro, falar sobre as atividades pré-processuais do advogado para poder melhorar a sua posição estratégica com relação à ação. Isso isso faz com que haja um upgrade na atividade do advogado. Agora aqui, 2 teminhas, a gente só tem 7 minutinhos aqui de live, que vão nos desligar daqui a pouco. O ônus da prova ainda. Vamos lá, o trabalho, exceto nessa situação, que eu concordo plenamente contigo, que não havendo contrato, o ônus da prova passa a ser da empresa de demonstrar o que ela contratou com o reclamante, que tipo de atividade. Né? Isso, perfeito. Mas, enfim, quando um trabalhador ingressa com o processo dizendo, eu acumulei função, certo? O ônus da prova, nesse caso, seria de quem? Então, a empresa, ao negar a atividade, ela vai fazer, na verdade, duas atividades defensivas. A primeira é a questão de direito, porque não havendo, se não conseguir ultrapassar a questão de direito, ainda pode haver a ideia da contraprova. Na questão de direito, as empresas costumam dizer assim, o pedido é feito sem base legal. Ou seja, não está no parágrafo único do 456, não tem lei específica, não tem um instrumento coletivo, não tem um contrato, não tem regulamento de empresa que estabeleça um quadro de salários e funções, e o próprio contrato de trabalho. Mas isso já é superado, né? A jurisprudência está careca de definir que, havendo o acúmulo, é devido a uma justa remuneração. Eu não sei se está tão careca assim. No TST, sim, pelo menos, que é o classificador da jurisprudência nacional. As hipóteses que a gente tem analisado, e como eu tenho examinado também no tribunal e acompanhado de perto, toda vez que sai alguma coisa, a gente sempre se interessa por ver, é que é uma tese, mas ela vai verificar a inclinação do julgador. A inclinação do julgador. De modo geral, o que sobe para o TST são as relativas às profissões regulamentadas ou então aos empregados públicos. Tem até uma OJ a respeito disso, que vai falar sobre acúmulo de função. Mas não os casos, digamos assim, os corriqueiros. Dizem aí, pelo menos, as determinações dos recursos de revista, é que para que houvesse uma melhor avaliação, teria que revolver casos, fatos. Isso. E provas do processo, que não é possível no âmbito do TST. Mas nos casos, porque tem muitas decisões do TST, inclusive para a sessão de decisões individuais, onde eles falam, o tribunal definiu que há o acúmulo. Logo, é devida. E o que eu não posso fazer é revolver as provas para estabelecer se há ou não esse acúmulo. Muitas das decisões do TST têm sido nesse sentido, ou seja, implicitamente acaba reconhecendo
Mas isso dá uma outra live, né? Opa. Porque quando o TST eventualmente não conhece de um recurso em razão de alguma coisa, às vezes sai no jornal, né, nas revistas eletrônicas, o TST confirmou. Na verdade, o TST confirmou, claro, não é? a decisão. A decisão. Mas não o mérito dela. Justamente. Uma situação muito triste saiu a semana retrasada, quando o STF confirmou que uma pessoa que atacou a esposa à faca, não é? Foi julgada pelo tribunal do júri. O STF falou: o júri é soberano. Portanto, se o júri deu pela inocência, a pessoa é inocente. Como é que saiu no jornal? Né? STF declara que isso, do ponto de vista de comunicação, de serviço, porque passa para a sociedade a mensagem de que pode acontecer isso sem impunemente. Não é? Meu querido Gabriel, estamos aqui a 2 minutos do Instagram nos derrubar. Eu imagino. Então, eu acho que eu já vou me despedir, te agradecendo, e a gente continua conversando até cair, ok? Com os temas de fundo. Mas eu gostaria de te agradecer aqui, essa prosa. E, ó, já pediram aqui que vai ser uma série. Vai ser uma série, sim. A ideia é transformar essa prosa aqui dos barbudos, né? em uma conversa mais permanente, ainda que seja só nós dois, né? Porque vai ser sempre um prazer também. Querido, olha, a experiência com você aqui fluiu muito bem. Agradeço muito a sua generosidade, né, no convite. Falaram que a gente tem química aqui, ó. Falaram que a gente tem química. Olha, se não tivesse menores na sala, né? Mas eu queria deixar um abraço aí lá na Escócia para você. Tá frio, hein? Tá começando o friozinho. Tá começando. Outono, as árvores já estão começando a pegar aquele vermelhinho maravilhoso, lindo. Perfeito. Eu queria agradecer a tua gentileza, né? Imagina. E um recado, né? Se cuida, também, porque hoje em dia a saúde é importante, não é verdade? Olha, obrigado pela generosidade. Eu também gostaria de deixar um beijo no coração de cada um aí, que Papai do Céu ilumine todos, né? Se cuidem e cuidado sempre, tá bom? E já vai cair, então... Passou rápido. Passou voando, né? Teríamos mais uns temas aqui, ó. Teríamos mais uns temas aqui para tratar. Sentença parcial de méritos, o pessoal vai adorar. Voltaremos com outros temas aqui, instigantes para quem lida no dia a dia do processo trabalhista. Legal. Até lá, gente.